gente, estou aqui de novo dando continuidade à história de José do Egito, agora parte 3. Vamos lá. Deixa eu colocar meu... senão não enxergo, né? Parte 3. Vamos lá? Nós terminamos aqui mencionando que ficou evidente pelo... Vamos pegar esse trechinho de novo. Numa reviravolta da sua sorte, o jovem hebreu descobriu que todo o reino do Egito estava em suas mãos, o que ficou evidente pelo anel que ele passou a usar, dado pelo próprio faraó, Gênesis 41, versículo 42. Vale a pena sabermos que não era um costume egípcio conceder um cargo semelhante a esse a um semita. Somente egípcio usaria cargo da corte egípcia. A grande questão é que, a época em que José governou sobre o Egito, o país era governado por faraós icsos e não por faraós egípcios. Os icsos eram uma tribo semita violenta, vindo da Ásia. Invadiram e conquistaram o Egito no século 17 a.C. Em aproximadamente 1750 a.C. e governaram até aproximadamente 1500 a.C., quando então uma dinastia de faraós egípcios novamente tomou o poder. Isso explica por que eles, sendo semita, estaria disposto a colocarem um estrangeiro, José, em uma posição tão elevada quanto esta de grande autoridade do governo, o que seria inviável em uma dinastia de faraós egípcios no Egito. Isso explica o porquê de ter surgido um novo faraó que não conheceu José, está em Êxodo 1:8. Eles eram justamente o primeiro de uma nova dinastia de egípcios que, após a expulsão dos Ixos, subjugou todos os aliados desta dinastia, inclusive os hebreus. Uma outra evidência clara dessa ideia é que os israelitas também residiram na planícies de Tânis, que eram chamada de Campo de Zoan, Salmos 78:12. E essa era a capital de Ixa, no Egito. Viu como é bom estudar, como nós vamos aprendendo? Comparado à data aproximadamente da morte de José em 1670 a.C., com a data do fim da dinastia de Ixes em 1750 a.C., podemos concluir que após a morte de José, os hebreus ainda tiveram 20 anos de paz, conforto, antes da nova dinastia assumir o trono e surgir um faraó que não conheceu a José. José, quando assumiu o cargo de governador do Egito, também recebeu um novo nome, Sefanete Paneia, que aparentemente significa Deus fala e está vivo. Junto com o novo nome, José recebeu também uma esposa, Azenate, filha de Potifera e não de Potifar, sacerdote de On, Gênesis 41:45. Durante os 7 anos de fartura, nasceram-lhe 2 filhos, Manassés e Efraim. Então José pode dizer com gratidão: Deus me fez esquecer todos os meus dos trabalhos e me tornou próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, de 51 a 52. No fim de 7 anos, José havia armazenado alimento suficiente para a nação através de uma grande fome, e no ano seguinte
sua interpretação se cumpriu. As colheitas por todo o Egito foram fracas e continuaram assim pelos próximos 7 anos. No entanto, por causa da prudência de José, não faltou nada no Egito. Como, porém, a escassez continuava, José começou inteligentemente a trocar grão por animais, terras, de forma que o trono egípcio se tornou o dono de todas as propriedades do Egito, com exceção das terras que pertenciam aos sacerdotes egípcios. Gênesis 47, 20 a 22. José então começou a executar um programa de reforma agrária. Terra e semente foram distribuídas gratuitamente aos camponeses, e esses trabalhavam para Faraó como imposto. Um quinto de suas colheitas, ficando com o restante para sua própria necessidade. Vale a pena lembrarmos que aquela seca e a fome afetaram não somente o Egito, mas todo o Oriente Médio, inclusive a região onde morava Jacó e sua família. A tribo de José não era formada apenas de sua família, mas provavelmente possuía também dezenas de empregados e servos. Jacó não era um asceta itinerante, era um equivalente a um xerife beduíno rico. No entanto, uma vez que a colheita estava ruim, o pasto também ficou ruim. Por isso, não havia trigo para o povo comer, e certamente os rebanhos também começaram a padecer, assim como certamente assim como as vacas do sonho haviam padecido, o sonho que José teve lá atrás, lembra? Então, eles ficaram sabendo que havia muita comida no Egito, Gênesis 42. A tribo era grande, mas não era pobre. Por isso, Jacó decidiu enviar seus filhos com muito dinheiro ao Egito para comprar trigo. Por precaução, Benjamim ficou para trás. Afinal, ele era o único filho de Raquel com José. Pensava que estava vivo. Jacó pensava que estava vivo. E Jacó amava demais, da mesma medida como havia amado José, que ele achava que tinha morrido. Quando chegaram ao Egito, tiveram que procurar o governador, e lhe foi apresentado a Zefanete-Paneia, e não como José. Quer dizer, né, ele foi apresentado ao governador, que foi apresentado a eles como Zefanete-Paneia e não como José, que nós vamos conhecer, que é o irmão deles, para comprar trigo. Fazia 20 anos que eles o havia visto pela última vez. Então já tinha ali 20 anos que os irmãos de José não viam José, e José também não viu ele. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa história no próximo vídeo? Fique conosco. Deus te abençoe.